Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim com mais um vídeo respondendo as perguntas de vocês que vocês deixaram lá no post do Instagram. E vamos logo para as perguntas. A primeira pergunta é da Taine. Você já tentou fazer os posters em casa? Tem alguma dica de melhor papel para impressão, etc? Então, Taine, eu praticamente não imprimo os posters em casa porque a minha impressora é preta e branca e é um tamanho A4. E os posters geralmente a gente imprime de um tamanho A3 para cima. Então eu realmente vou numa papelaria, numa gráfica imprimir. Um papel bom para imprimir é o couché. E aqui eu imprimo num papel que eles chamam de cardstock, que traduzindo seria uma cartolina, mas é uma cartolina de boa qualidade. A próxima pergunta é da Brits Raquel. Como ornamentar o lettering utilizando flores e outras técnicas? O ornamento do lettering, na verdade, tem que ter a ver com o tema da sua frase, com o estilo de letra que você está usando. Então, quando você fizer a pesquisa de inspiração para sua arte, você tem que incluir e achar elementos que vão servir de ornamento para essa arte. E como colocar e onde colocar são coisas que você vai aprender fazendo. Analisa outras artes, embalagem, esse tipo de coisa, vai vendo aonde vai elemento, aonde ficou bom, aonde você acha que você trocaria o elemento, e assim você vai criando um repertório e um estilo. Próxima pergunta é da Flá Rodrigues. De onde vêm as inspirações para escrever? Se você estiver falando das frases que eu uso, praticamente nenhuma frase no Instagram é minha. Eu sempre coloco o autor da frase, e quando não tem é porque são frases livres de direitos autorais e que eu não preciso citar, e aí eu nem coloco. Agora, se você estiver perguntando sobre a inspiração de como eu desenho essas frases, minhas inspirações podem vir de qualquer lugar. Às vezes eu vi uma embalagem super legal, uma estampa, alguma coisa na rua, um portão. Eu sou uma pessoa muito visual, então minha inspiração pode vir de qualquer coisa que eu tenha visto. Ao redor desses anos que eu trabalho com lettering, eu acabei criando um estilo próprio, mas ele veio organicamente, ele foi construído, foi indo, foi criando, então não tem exatamente de onde ele veio. Foi resultado, na verdade, do repertório que eu criei durante todos esses anos. Próxima pergunta é da Yosiman. E quanto aos ornamentos dos letterings, essas flechinhas e afins que decoram suas letras e palavras mais que perfeitas? Primeiro, muito obrigada. Esses ornamentos, como eu já falei, são coisas que você vai incorporando com o tempo no seu lettering. Eu aprendi alguns em curso, outros em livros, outros de observar outras coisas, então eles vão surgindo. O importante é vocês pesquisarem muito, criar um repertório, ver o que vocês gostam, o que vocês não gostam, começarem a seguir, e aí esses ornamentos vão surgindo. A próxima pergunta é do Murilo Pereira. Quando está fazendo lettering, qual é a parte que mais te dá prazer? Então, Murilo, a parte que mais me dá prazer é realmente estar com um lápis no papel. É aquela parte de criar e depois refinar os detalhes e tal. Acho que o rascunho em si, o desenho final no lápis é a parte que eu mais gosto. A parte de passar a caneta é uma coisa meio mecânica, porque já está pronto o lettering, você vai passar a caneta, ou eu vou passar limpo no papel vegetal, mas é uma coisa mais mecânica. E eu também gosto muito da parte de quando eu digitalizo uma arte, e aí no computador abre um infinito de possibilidades. Eu posso trocar as cores, eu posso mexer, colocar textura. Eu gosto muito dessa parte também. E a última pergunta de hoje é da Vá Melo. Então, eu comecei recentemente a me interessar por lettering e a minha maior dificuldade é a composição do mesmo. Onde cada coisa vai, qual tipo de letra usar, colorido ou só preto. São exemplos da minha dúvida. E para você, como é essa parte do processo e qual dica você daria para quem está começando agora? Parabéns pelo canal. Primeiro, obrigada. E segundo, sobre composição, eu já falei bastante sobre isso. É a parte mais complicada mesmo, que você vai ter que parar, pensar, pesquisar, ter paciência e queimar um pouquinho o cérebro aí para achar a melhor solução. Para todo mundo no começo, essa realmente vai ser a parte mais complicada. Para você aprender aonde cada coisa vai, qual tipo de letra usar, colorido ou preto, são coisas que você vai ter que estudar para entender. Exemplo de como estudar isso é você pegar artes de outros artistas e começar a analisar por que aquilo tá legal, por que aquela composição tá bacana, qual palavra ele destacou naquela arte, por que você acha que ele fez isso. Pega essas artes e reproduz essas artes. Reproduzindo uma arte que já foi pensada, que já está desenvolvida, que você acha que funcionou, vai aumentando o seu repertório, vai soltando a sua mão, vai aumentando o seu entendimento sobre aquele tipo de arte. Só que uma coisa muito importante é que a gente tem que entender que a gente tem que fazer essas reproduções, mas é para fins de estudo. Então não são coisas que necessariamente você vai sair postando por aí, porque isso é cópia, isso é plágio, é super complicado. E outra coisa importante sobre esse assunto é que se você quer trabalhar com isso, você quer que a sua arte evolua, ok, você pode compartilhar sua evolução aí pela internet sem problema nenhum. Mas o objetivo final não pode ser o post, o objetivo final tem que ser a evolução da sua arte, o seu traço, o seu repertório. Então pensa e faz a arte não pensando no post que você vai fazer sobre ela, mas sobre como o seu trabalho vai evoluir, o porquê daquilo,
como melhorar aquilo. Isso é uma das formas de estudo. Outras dicas para composição são algumas dicas que eu já dei, como por exemplo, você tem que achar as palavras-chave da sua frase. Você pega a sua frase e escolhe umas 2, 3 palavras-chave que demonstram exatamente qual é o tema daquela frase. E são essas palavras que você vai fazer maior, que você vai destacar na sua arte. Porque quando uma pessoa olhar para a arte, a primeira coisa que ela vai ver são as palavras maiores. Então você quer que aquelas palavras chamem a pessoa para ler aquela frase, para que ela seja interessante. Se vai ter cor ou não, vai depender da sua temática, de onde você vai aplicar essa frase. Às vezes você vai fazer uma aplicação que precisa ser tudo de uma cor só, então você vai adaptar para isso. Às vezes você pode trabalhar com cor. Então vai depender muito da temática, do que você está fazendo e pro que você está fazendo. O tipo de letra também vai depender do tema e do uso daquela arte. Por exemplo, de repente você está fazendo um pôster para Halloween, que tem que ter toda aquela pegada mais pesada, mais dark. Você não vai usar letras românticas, flores bonitinhas no meio dessa arte. Então tudo isso depende do contexto. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu continuo respondendo as perguntas de vocês em outro vídeo. Por hoje é só, um beijão e até a próxima!